Boa noite. É um privilégio ter a oportunidade de estar aqui hoje à noite. O título, nós vamos falar sobre como você controlar o aparecimento de doenças. Não é porque você tem, de repente, uma carga genética, mas resolvi deixar essa frase aqui e vou explicar para vocês por que daqui a pouco. Nós teremos a oportunidade de conversar um pouco a respeito do estilo de vida que nós levamos hoje. Vocês são profissionais da área da saúde. Vocês devem ser uma equipe multidisciplinar que trabalha em prol da qualidade de vida da população. A população tem sofrido por falta de conhecimento e vocês serão os responsáveis por levar esse conhecimento para que eles possam fazer escolhas e, através das escolhas, viverem melhor ou pior. A nossa intenção é de que vocês sejam bons profissionais. O que eu quero trazer para vocês é o que mudou da época dos seus avós para a época de hoje. Muita coisa mudou. E no primeiro slide, não sei se tem o apontador para o que eu posso trocar? Pode deixar aqui. No primeiro slide eu apresento, então, quais são as principais mudanças que houveram no estilo de vida do passado para o estilo de vida do presente. Vocês vão perceber que muita coisa mudou. E que hoje nós temos levado uma vida que não é nossa. Vocês vão perceber. A primeira mudança que eu coloco para vocês é que no passado as pessoas elas dormiam cedo. Obrigado, curso de biologia, né? Biologia, sempre atento e sempre respondendo. Quero que todos respondam. No passado se dormia o quê? Cedo. E hoje? Muito tarde, não é só tarde. Que hora que seus avós dormiam? Os seus avós dormiam na hora que as galinhas iam dormir também. Então tem um ditado antigo do passado que diz assim: meus avós dormiam com as galinhas e acordavam com o galo cantando. Será que isso ainda vale para os dias de hoje? Sim ou não? Vocês vão saber que está valendo sim. Nós continuamos dormindo com as galinhas e acordando com o galo cantando. Ué, mas eu não vou dormir mais 6h30, 7 horas igual meu avô. Mas quem disse que a galinha dorme nesse horário? Quem contou isso para você mentiu. Sabe por quê? Olha, isso é uma coisa importante. Nós vamos fazer um comparativo de que muitos de nós aqui estamos tendo vida de galinha. É verdade. Vida de galinha. Sabe por quê? Antigamente as galinhas elas dormiam logo após o horário do pôr do sol e isso se explica de uma maneira muito fácil. Nós temos um ritmo circadiano que determina como funciona o nosso corpo nas 24 horas do dia, mas também temos um ritmo circadiano que determina as 24 horas de vida da galinha. Logo após o horário do pôr do sol, o sol se escondendo, então, deixando de incidir sobre a íris da galinha, começa a se acumular um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio melatonina é responsável por desencadear o sono. Galinha que dorme, come enquanto está dormindo? Não. E galinha que não come, não engorda. E galinha que não engorda, não interessa para a produção. E agora estou falando como zootecnista, daqui a pouco eu falo como nutricionista. Mas olha só, não interessa uma galinha que seja abatida com 6 meses, como na época dos nossos avós. A galinha era abatida com 6 meses, pesando em torno de 3,5 kg. Ela tinha uma grande concentração de colesterol, muita gordura na sua carne, que encobria aquela quantidade de pele. Hoje nós temos um franguinho mais light, quantidade de gordura menor. Só que o zootecnista ele tem um propósito muito grande de trabalhar para que você receba o produto cada vez mais cedo. O pecuarista ele tem pressa, ele precisa de uma rotatividade muito rápida no campo. A galinha que antes era abatida com 6 meses, hoje ela é abatida com 42 dias, pesando 2,2 kg. Tem um novo sistema de produção hoje que é chamado mini frango, que por volta de 21 dias você consegue abater um franguinho pesando 1,1 kg. Mas em média são 42 dias para 2,2 kg de carne. Algumas coisas precisam ser consideradas nesse ponto. Vocês viram, eu sou especialista em carne. Talvez seja uma coisa estranha ouvir de que alguém que se tornou especialista em carne, tenha feito 1 ano de mestrado em qualidade de carne, tenha virado vegetariano. Alguma coisa existe aí por trás, não é verdade? Quando eu me formei em zootecnia, nos formamos em 44 alunos. Eu era um deles. 43 filhos de fazendeiro. Um só não era. Adivinha quem? Pois é, justo eu. O meu apelido na época da faculdade era zootecnista do asfalto, porque todo mundo tinha terra e eu não. Eles iam usando aquelas fivelas, botas, calças justas, e eu ia de calça de skatista e ia de patins para a faculdade.
Então era uma coisa um pouco diferente, sabe? Eu era meio fora do padrão para a zootecnia, né? Virei vegetariano de tanto estudar. Porque descobri que, no fim das contas, o produto que tem sido oferecido para mim e para você, ele não tem a qualidade que eu e você esperamos, ou a qualidade que eu e você merecemos. Como os outros 43 tinham condições de continuar produzindo a sua carne, seu leite, seu ovo, seu queijo, eles continuam comendo. Eu, como tenho que comprar o que eles produzem, não como mais. Coisa estranha, né? O mundo tem dado voltas. A ânsia de se produzir cada vez mais rápido tem feito com que a vida dos animais não tenha sido a mesma daquela do passado. E a nossa vida tem mudado em comparativo com a dos animais. Os frangos, não interessa que vá dormir por volta de 6 horas, 6h30. Ele precisa ficar acordado, porque enquanto ele está acordado, ele está comendo. Então se colocaram dentro dos barracões luzes brancas. E essas luzes brancas dentro do barracão, ela imita a luz solar. Nós temos 3 tipos de raio emitido pelo Sol: UVA, UVB, UVC. O UVB é aquele que causa câncer de pele, mas é aquele também que produz a vitamina D. E ele também é quem destrói o hormônio melatonina ao longo do dia. Vocês sentem sono durante o dia? Sim ou não? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Vocês andam dormindo muito tarde. Nós deveríamos sentir sono depois que o sol se põe, quando não estamos na presença desse tipo de luz branca. As galinhas, como elas não têm escolha, estando dentro do barracão, expostas a esse tipo de luz, elas continuam acordadas. E elas não vão contar piada, não vão fazer fofoca uma da vida da outra, e elas vão fazer o que então? Comer. Só que essas galinhas, indo dormir tarde, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer o controle de um hormônio chamado cortisol. Já ouviram falar? Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar. Cortisol é o hormônio do estresse. É aquele que se altera muito no período da TPM. Por isso, o melhor remédio para TPM, segundo alguns, é chocolate para as mulheres. Não é verdade? Porque ele produz dopamina e ameniza os sintomas do cortisol. Cuidado, isso é uma meia-verdade, tá? Mas então, o cortisol é o hormônio do estresse. A galinha estressada, ela começa a se tornar agressiva. E ao se tornar agressiva, ela começa a bicar umas às outras. Pergunta: estamos levando vida de galinha, sim ou não? Vamos dormir no mesmo horário que a galinha? A galinha, em vez de dormir às 6 horas, ela dorme à meia-noite. Que hora vocês dormem? Vida de galinha. Vocês acordam estressados? Sim ou não? Ah, claro, indo dormir meia-noite é difícil. Você não tem condições de fazer o controle adequado do cortisol. O controle do cortisol ele ocorre das 9h30 até as 2 horas da manhã. Mas 9h30 vocês estão no horário do intervalo, comendo uma esfirra, um pastel, alguma coisa desse tipo, né? Que controle do cortisol que vocês têm de forma eficiente? Nenhuma. Por isso vocês já acordam estressados. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver as mãos. Aqueles que são casados podem me responder. De manhã, quando você acorda estando estressado, você vai descontar em quem? No seu patrão, no seu professor, ou no seu marido ou na sua esposa? Mas você não ama o seu marido e sua esposa? É justo nele que você vai dar o coice? Quem está mais próximo é quem aguenta. Nós estamos tendo dificuldade, até muitas vezes, de relacionamento, em virtude do estilo de vida totalmente inadequado que temos levado. Agora, quando vocês partirem para a prática, seja biólogo, seja educador físico, seja enfermeiro, se vocês entenderem que essa mudança do estilo de vida influencia totalmente na presença ou na ausência de doença das pessoas que vocês estarão atendendo, vocês terão a oportunidade de abrir os olhos dessas pessoas. Estamos dormindo, então, no mesmo horário que galinha, vida de galinha. Estamos acordando estressado, assim como as galinhas. Vida de galinha. Está batendo, hein? Cuidado. Outro ponto. As galinhas se tornavam agressivas e começavam a bicar umas às outras. Aquelas mais fracas, elas eram escolhidas como vítima e eram bicadas, bicadas, bicadas até a hora da sua morte. É interessante para alguém que tem 6.000 frangos dentro de um galinheiro, de repente ver o seu galinheiro virando num ringue, onde as galinhas estão se degladiando uma com as outras? Claro que não. Qual a solução para isso, então? Volto a colocar as galinhas dormir 6 horas para controlar o cortisol? Sim ou não? Não. Precisa comer. O que eu faço, então, com essas galinhas? Um processo chamado debicagem. O que é isso? Corta o bico. Então, você corta o bico e agora um ditado desapareceu do nosso dicionário. Aquele que diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Isso não existe mais. Agora é de bocado em bocado. Ela não tem mais a capacidade seletiva que antes. Ela come agora por bocados. A ânsia por comer, porque o seu cortisol é elevado, faz com que ela coma mais. E ela não tem o controle daquilo que come. Ingere muito mais, favorece o ganho de peso. Excelente. Muito bom. Até agora, como zootecnista, estamos tirando nota 10.
Estamos atendendo o nosso objetivo. A qualidade do produto não é uma coisa muito que nos interessa. Interessa mais a velocidade de produção. Afinal de contas, o ganho vem pela quantidade e não pela qualidade. Se em vez de você pagar o que você paga pelo frango hoje, tivesse um frango no mercado e fosse o dobro do preço, você pagaria? Só porque a galinha dorme mais cedo? Dificilmente, né? Então, nós indo dormir tarde, primeiro que está lá, dormia cedo, hoje dormimos tarde, mas o ato de vocês dormir tarde, isso porque o estilo de vida nosso nos obriga, faz com que vocês ingiram mais calorias do que precisam. E isso tem favorecido qual doença na população? Obesidade. Comemos mais, somos mais estressados, dormimos tarde. O que mais? É interessante a galinha ficar andando lá dentro do galinheiro, passeando de um lado para o outro? Sim ou não? Galinha que anda é galinha que gasta o quê? Caloria, energia, isso mesmo. E se gasta caloria, está favorecendo o ganho de peso? Não. Outra questão. Quanto mais a galinha anda, mais ela trabalha a musculatura. Quanto mais trabalha a musculatura, mais macia ou mais dura fica a carne? Mais dura. Então tem uma coisa que é chamada de força de cisalhamento. A força de cisalhamento é a força que uma máquina precisa imprimir para cortar a carne. Galinhas, que eram batidas com 6 meses, que andavam ciscando atrás de comidinha, tinham carne muito dura. Hoje, os frangos têm a carne muito mais macia. Então também é interessante que a galinha não ande. Então nós comemos uma carne de galinha sedentária. Pergunta. Profissionais de educação física, cadê vocês? Mãos, por gentileza. Vou fazer uma pergunta. Não sei em que série vocês estão do curso, se vocês já viram ou não. O que caracteriza uma pessoa sedentária? Alguém sabe? É que não faz atividade física. Sim, mas eu quero saber a definição. Uma pessoa sedentária é uma pessoa que, segundo a literatura, não gasta 2.200 calorias em atividades do seu cotidiano durante uma semana. 2.200 calorias durante uma semana é o que caracteriza, então, um sedentário. Gastou menos? Sedentário. Quantos por cento da população brasileira hoje é sedentária? 60%. Quantos por cento da população brasileira hoje está acima do peso? 51%. Isso quer dizer que aqueles que são sedentários, automaticamente, estão acima do peso também. Uma pouca minoria que é sedentário não está dentro dessa faixa etária de sobrepeso ou obesidade. Então, as galinhas que se tornaram sedentárias, elas têm ganho de peso mais rápido. Nós, nos tornando sedentários, temos dificuldade de fazer o controle do peso. Hoje eu não consigo tratar um paciente e dizer para ele assim, eu coloco minhas 2 mãos no fogo pelo seu resultado se ele não fizer 3 coisas para mim. Primeiro, siga o cardápio que eu prescrevo. Segundo, dormir cedo. Terceiro, fazer atividade física. Se o paciente não fizer essas 3 coisas, eu não consigo dizer para ele assim, o seu resultado será duradouro. Uma pergunta para vocês. Qual o efeito que as mulheres que fazem dieta mais sofrem na vida? Sanfona. Isso quer dizer, emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Porque mexer no cardápio e não mexer no estilo de vida é certeza de insucesso. Você não vai conseguir emagrecer e manter-se magro. Ontem eu estava lendo um livro novo que eu comprei e vinha trazendo informação de um trabalho científico que foi feito na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Eu achei fantástico o resultado. 3 meses, um grupo de pessoas dividido em 3 receberam o seguinte tratamento. Alimentação hipocalórica para os 3 grupos. Um grupo, além da alimentação, recebia atividade física aeróbica. E o outro grupo, além da atividade física aeróbica, fazia musculação. Os 3 grupos, em 3 meses, perderam em torno de 8,5 kg. Cada grupo perdeu muito próximo de 8,5 kg. Quando foi se verificar a questão da composição corporal, percebeu que aquele grupo que fez atividade aeróbica e o grupo dos sedentários perderam 6 kg de gordura e 2,5 kg de massa magra, músculo. O grupo que fez atividade aeróbica mais a musculação tiveram uma perda de praticamente 0 gramas de músculo. Quem desses 3 grupos tem melhores condições de manter o resultado obtido? O que fez atividade física, aeróbica e musculação. Hoje se fala muito de fazer atividade física aeróbica, de sair e fazer caminhada, de fazer corrida, mas se você não associar a 2 tipos de atividade física, você não consegue ter um resultado duradouro, seja para qualquer coisa que você espere na vida.